e que nada vai tirar esse amor que existe em mim. Oh, glória a Deus, aleluia, meu Deus. Calma aí, calma aí. Vamos tirar a musiquinha. Primeiramente, que Deus abençoe a vida de vocês, a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos a mais um dia, mais um tijolinho de Deus, no dia 28 de janeiro de 2022, 17h59. Vai dar já praticamente às 18 horas, às 6 da tarde, exatamente, vai começar aí 6 horas em ponto, aí 6 horas em ponto, 18 horas, 6 horas da noite no caso, né? Começou a noite aí. Sejam bem-vindos, nós vamos ver hoje, dia 28 de janeiro, Êxodo 5 e 6, Salmo 28 e Atos dos Apóstolos 7. Estou seguindo uma programação aqui da Igreja Maranata. Muito obrigado aí ao Tida Flávia, né? Ao Edinho, que ajudou aí, que deu esse material incrível aí, um PDF. Quem tiver interesse, eu passo, né? Esse PDF aqui pelo Zap. Então, material incrível, tem contribuições, né? Tem a contribuição do autor, né? Ele dá com alguns comentários acerca desse dia, no dia 28. Então, é um estudo programado da Bíblia em um ano, até o dia 31 de dezembro desse ano. Então, maravilhoso, maravilhoso. Se você olhar aqui em cima, aqui, ó. Aí, tudo aqui, ó. Fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Tá tudo aqui. Se eu clicar, cada dia eu clico, vai lá direto para o dia. Trabalho super bem feito. Quem fez isso aqui está de parabéns. Com certeza agradou muito a Deus isso aqui. Porque a pessoa que faz isso aqui faz de todo o coração, faz bonitinho, dá um trabalho gigantesco. Pô, imagina o cara programar por ano de 2022 inteiro. Dá um trabalhão, deu 550 páginas, 559 para ser mais exato. É muita coisa. E ele fez. E parabéns para ele pela atitude, pela coragem, pela determinação. Não sei quem é o autor, não sei se está escrito aqui o autor. Eu acho que não, acho que ele quis fazer até de forma anônima. Eu acho que ele nem botou o nome dele. Deixa eu ver aqui na última página aqui. Eu acho que ele não botou o nome dele. Foi um ano bastante trabalhoso, mas o Senhor ajudou. Então, não sei, em algum momento ele pode ter colocado, de repente, nas entrelinhas, mas não está aqui claro aqui quem é o autor desse material. Só sei que é um material incrível, comentado, bonitinho, organizado. Mas a parte que eu estou usando é a organização dele, tá? Então hoje nós estamos no dia 28, vamos para o dia 28. Ih, rapaz, pulei dia 8 de 2. Calma aí. Podia usar o link também, mais fácil, né? Não seria mais fácil usar o link? 30. Então, dia 28. Então, nós estamos aqui, dia 28, Êxodo 5 e 6. Só que ontem eu acabei lendo o Êxodo 5. Então, vou só dar uma passada aqui de olho no Êxodo 5 e vamos para o 6. Vamos lá. Buscai o Senhor enquanto você pode achar. Faz uma oração para a gente iniciar então. Vamos lá. Pai amado, Pai querido, muito obrigado, meu Pai. Mais um dia de fôlego de vida que o Senhor nos deu. Obrigado por esse dia maravilhoso, obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu conhecimento. Que o Senhor possa nos passar, Pai, diretamente da fonte do Senhor, que o Senhor é a fonte de todo o conhecimento. Que o Senhor possa nos passar um pouquinho, Pai, para que nós possamos também ter um entendimento correto da sua palavra sagrada, meu Deus. Que o Senhor possa, nesse momento, estar conosco. Que o Senhor possa nos guiar, nos orientar, guiar meu dedo, meu clique, meu mouse, meu olho, a minha tela, tudo, Pai, tudo ficar no seu controle, pois o seu controle é perfeito e agradável. Muito obrigado, Deus.
É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então nós estamos aqui em mais um dia, mais um tijolinho. Tijolo sem palha. Mais um tijolinho. Êxodo 5, no seu verso 1, diz assim. Êxodo 5, 1. Depois disso, Moisés e Arão foram falar com o faraó e disseram: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixe o meu povo ir para celebrar-me uma festa no deserto. O faraó respondeu: Quem é o Senhor para que eu lhe obedeça e deixe ir Israel sair? Não conheço o Senhor, não deixarei Israel sair. Olha só. Eles insistiram: O Deus dos Hebreus veio ao nosso encontro. Agora permite-nos caminhar 3 dias no deserto para oferecer sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus. Caso contrário, ele nos atingirá com pragas ou com a espada. Mas o rei do Egito respondeu: Moisés e Arão, por que vocês estão fazendo o povo interromper suas tarefas? Voltem ao trabalho. E acrescentou: Essa gente é tão numerosa e vocês ainda o fazem parar de trabalhar. No mesmo dia, o faraó deu a seguinte ordem aos feitores e capatazes, responsáveis pelo povo: Não forneçam mais palha ao povo para fazer tijolos, como faziam antes. Eles que tratam de ajuntar palha. Então, pelo que eu entendi, eles davam palha, né, e o povo fazia os tijolos. Mas agora eles que iam ter que arrumar palha em algum lugar. Olha só. Mas exijam que continue a fazer a mesma quantidade de tijolos. Não reduzam a cota. Olha isso. São preguiçosos e por isso estão clamando: iremos oferecer sacrifícios ao nosso Deus. Aumentem a carga de trabalho dessa gente para que cumpram suas tarefas e não dê atenção a mentiras. Os feitores e os capatazes foram dizer ao povo: Assim diz o faraó: Já não darei palha a vocês. Saiam e recolham-na onde puderem achá-la, pois o trabalho de vocês em nada será reduzido. O povo então espalhou-se por todo o Egito, a fim de ajuntar restolho em lugar da palha. Enquanto isso, os feitores os pressionavam, dizendo: Completem a mesma tarefa diária que foi exigida de vocês quanto tinham palha. Os capatazes israelitas, indicados pelos feitores de Faraó, eram espancados e interrogados: Por que não completaram ontem e hoje a mesma cota de tijolo dos dias anteriores? Então os capatazes israelitas foram apelar para o Faraó: Por que tratas os teus servos dessa maneira? Nós, teus servos, não recebemos palha, e contudo nos dizem: Façam tijolos. Os teus servos têm sido espancados, mas a culpa é do teu próprio povo. Respondeu o Faraó: Preguiçosos é o que vocês são, preguiçosos. Por isso andam dizendo: Iremos oferecer sacrifício ao Senhor. Agora volte no trabalho, vocês não receberão palha alguma. Continue a produzir a cota integral de tijolos. Os capatazes israelitas se viram em dificuldade quando lhes disseram que não poderia reduzir a quantidade de tijolos exigida a cada dia. Ao sair da presença do faraó, encontraram-se com Moisés e Arão, que estavam à espera deles. E lhe disseram: O Senhor os examine e os julgue. Vocês atraíram o ódio do faraó e dos seus conselheiros sobre nós, e lhes puseram nas mãos uma espada para que nos matem. Moisés voltou-se para o Senhor e perguntou: Senhor, por que maltrataste este povo? Afinal, por que me enviaste? Desde que me dirigi ao faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu de modo algum libertaste o teu povo. Interessante, antes da libertação veio tipo uma espécie de sofrimento no povo ali. Intensificou. O Senhor promete a libertação. Êxodo 6:1. Então o Senhor disse a Moisés: Agora você verá o que farei ao faraó. Por minha mão poderosa ele os deixará ir. Por minha mão poderosa ele os expulsará do seu país. Disse Deus ainda a Moisés: Eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não me revelei a eles. Depois estabeleci com eles a minha aliança, para dar-lhes a terra de Canaã,
terra onde viveram como estrangeiros. Depois de estabelecer com eles a minha aliança para dar-lhes a terra de Canaã, terra onde viveram como estrangeiros. E agora ouvi o lamento dos israelitas, a quem os egípcios mantêm escravos. E lembrei-me da minha aliança. Por isso, diga aos israelitas, eu sou o Senhor. Eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios. Eu os libertarei da escravidão e os resgatarei com braço forte e com poderosos atos de juízo. Eu os farei meu povo e serei o Deus de vocês. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os livra do trabalho imposto pelos egípcios. E os farei entrar na terra que, com mão levantada, jurei que daria a Abraão, a Isaque e a Jacó. Eu a darei a vocês como propriedade. Eu sou o Senhor. Moisés declarou isso aos israelitas, mas eles não lhe deram ouvidos, por causa da angústia e da cruel escravidão que sofriam. Então o Senhor ordenou a Moisés, vai dizer ao faraó, rei do Egito, que deixe os israelitas saírem do país. Moisés, porém, disse na presença do Senhor, se os israelitas não me dão ouvidos, como me ouvirá o faraó? Ainda mais que não tenho facilidade para falar. Isso aqui é o que nós falamos quando Deus pede a gente alguma coisa, a gente sempre questiona Deus, né? Tu vê que a gente não é só nós que fazer isso, né? Até Moisés fez isso. Então é do ser humano questionar Deus. A gente tem essa mania de questionar. Deus é muito paciente conosco, Ele nos entende ainda, Ele sabe que é da nossa natureza fazer isso. E Ele tem uma paciência, uma grande paciência conosco. Se não tivesse, a gente já estava muito ferrado. A gente já está frito. Mas o Senhor ordenou a Moisés e Arão, que disseram os israelitas e ao faraó, rei do Egito, que tinham ordem para tirar do Egito os israelitas. Genealogias de Moisés e Arão. 14. Êxodo 6,14. Estes foram os chefes das famílias israelitas. Os filhos de Ruben, filho mais velho de Israel, foram Enoque, Palo, Esrom e Carme. Esses foram os clãs de Ruben. Enoque, se eu não me engano, tem um livro chamado Livro de Enoque, mas só ouvi falar. Eu acho que foi até meu amigo Abel que falou, né? O irmão Abel lá da igreja. Ô Abel, se estiver vendo isso aqui, eu já te considero da igreja, tá? Já te considero um irmão em Cristo. Os filhos de Simeão foram Jemuel, tá vendo? Jemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma cananeia. Estes foram os clãs de Simeão. Estes são os nomes dos filhos de Levi, por ordem de nascimento: Gerson, Coate e Merari. Levi viveu 137 anos. 137. Lembrando que foi depois da ordem de Deus que o homem não viveria mais de 120 anos. Mas ele abriu algumas exceções. Naquela época lá, ele ainda abriu algumas exceções. Com certeza ele teve motivo dele. Os filhos de Gerson, conforme seus clãs, foram Libni e Simei. Os filhos de Coate foram Amram, Izar, Hebron e Uziel. Coate viveu 133 anos. Êxodo 6:19. Os filhos de Merari foram Mali e Mussi. Esses foram os clãs de Levi, por ordem de nascimento. Amram tomou por mulher sua tia Joquebede, que lhe deu à luz Arão e Moisés. Estranho isso aqui, sei lá, não sei nem o que pensar direito. Arão viveu 137 anos. Também, engraçado, né? Mesma idade. Os filhos de Izar foram Corá, Nefeg e Zicri. Os filhos de Uziel foram Misael, Eusafã e Citri. Arão tomou por mulher Isabela, Eliseba, filha de Aminadab, irmã de Naasson,
e ela lhe deu à luz Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Os filhos de Corá foram Assir, Eucana e Abiasaf. Esses foram os clãs de Coraítas, os Coraitas. Eleazar, filho de Arão, tomou por mulher uma das filhas de Futiel, e ela lhe deu à luz Finéias. Esses foram os chefes da família dos levitas, conforme seus clãs. Foi a este Arão e a este Moisés que o Senhor disse: tirem os israelitas do Egito, organizados segundo suas divisões. Foram eles, Moisés e Arão, que falaram ao faraó do rei do Egito, a fim de tirarem os israelitas do Egito. Ora, quando o Senhor falou com Moisés no Egito, disse-lhe: eu sou o Senhor, diga ao faraó, rei do Egito, tudo o que eu disser a você. Moisés, porém, perguntou ao Senhor: como o faraó me dará ouvidos, se não tem facilidade para falar? Mas Deus não tinha dito para ele que ele podia usar o irmão dele nisso? Um tijolinho atrás, um ou dois aí que a gente falou. Aí ele colocou até o Arão. Arão não é irmão de Moisés? Não é Arão que falava bem? Né? Aí ele falou, então pega teu irmão que fala bem e leva com você. Foi isso. Mas mesmo assim está questionando Deus. Ó. Mesmo assim. E não é o que nós fazemos nos dias de hoje? Deus fala, vai lá, você, mas aí se eu for, mas eu não sei falar muito bem, não sei ir, não tenho roupa direito para ir. Mas Senhor, por que isso, por que aquilo? Então a gente questiona muito, né? Acho que isso é um grande problema do ser humano. E a verdade vos libertará. Coisa linda, né? Vamos aqui para Atos. É Atos 6 hoje ou 7? Agora não tenho certeza. Teria que conferir aqui. Atos 7. É por isso que eu gosto de abrir ali, que a gente confere certinho. A escolha dos 7 diáconos. Olha que interessante, cara. Não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Olha isso aqui que interessante. Cresceu tanto que eles começaram a negligenciar a palavra de Deus. Irmãos, escolha entre vocês 7 homens de bom testemunho. Isso aqui a gente viu no último, tá? Só estou revisando rapidinho. Para passarmos nessa tarefa e nos dedicarmos à oração e ao ministério da palavra. Qual tarefa era essa? Era de servir as mesas. Olha só. Aqui nasceu o diaconato. Aqui nasceu, em Atos 6, 1. Atos 6 praticamente. Então, aí eles vão dedicar o ministério de oração e palavra, e aí pegaram pessoas cheias do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas, Nicolau. Pegaram 1, 2, 3, 4, 5, 6, cadê? Qual é o outro? E Estevão. Então, esses 7 aqui escolheram para diácono, que era o servir, né? Servir a igreja. Interessante, cara. Estevão realizava grande maravilha e sinal no meio do povo. Olha só que interessante.
falsas testemunhas. Olha que coisa horrível. Aí eles apresentavam falsos testemunhos de novo. Fizeram com Jesus, fizeram com os apóstolos. Vamos lá, vamos para Atos 7. Leitura do Atos 7, no verso 1. Opa, cliquei alguma coisa errada aqui, não? Acho que não. O discurso de Estevão perante o conselho. Atos 7, 1. Então o sumo sacerdote perguntou a Estevão: são verdadeiras essas acusações? A isso ele respondeu: irmãos e pais, ouçam-me. O Deus glorioso apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia. Antes de morar em Harã, ele lhe disse: saia da sua terra e do meio dos seus parentes e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então ele saiu da terra dos caldeus e se estabeleceu em Harã. Depois da morte de seu pai, Deus o trouxe a esta terra, onde vocês agora vivem. Deus não lhe deu nenhuma herança aqui, nem mesmo o espaço de um pé, mas lhe prometeu que ele, depois dele, seus descendentes, possuiriam a terra, embora naquele tempo Abraão não tivesse filhos. Deus lhe falou desta forma: seus descendentes serão peregrinos numa terra estrangeira, e serão escravizados e maltratados por 400 anos. Mas eu os castigarei a nação quem servirão como escravos, e depois sairão dali e adorarão neste lugar. E deu a Abraão a aliança da circuncisão. Por isso Abraão gerou Isaque, e o circuncidou 8 dias depois do seu nascimento. Mais tarde Isaque gerou Jacó, e estes 12 patriarcas. Os patriarcas, tendo inveja de José, venderam-no como escravos para o Egito. Mas Deus estava com ele, e o libertou de todas as suas tribulações, dando a José favor e sabedoria diante do faraó, rei do Egito. Este o tornou governador do Egito e de todo o seu palácio. Olha só, ele virou governador do Egito, cara. Uau! Depois houve fome em todo o Egito e em Canaã, trazendo grande sofrimento. Olha que interessante. O Atos 7 está totalmente casado lá com... Olha que interessante, né? A gente está lendo em paralelo, né? Tanto a parte lá do Gênesis e Êxodo, né? Como aqui na parte do João e Atos. E as coisas vão meio que se encaixando, né? Eu não creio que é coincidência. Eu creio que a pessoa que fez esse material aqui, que elaborou esse estudo, já sabia que estava acontecendo isso, e percebeu isso e fez esse estudo baseado nisso aí. Muito incrível, né? Ouvindo que havia trigo no Egito, Jacó enviou nossos antepassados em sua primeira viagem. Ou foi instruído por Deus também, né? Que às vezes Deus já falou que era para ser assim. Ele foi lá e viu. Na segunda viagem dele, José fez-se reconhecer por seus irmãos, e o faraó pôde conhecer a família de José. Depois disso, José mandou buscar seu pai Jacó e toda a sua família, que eram 75 pessoas. Então Jacó desceu ao Egito, onde faleceram ele e os nossos antepassados. Seus corpos foram levados de volta a Siquém e colocados no túmulo que Abraão havia comprado ali dos filhos de Amor por certa quantia. Não se fala quantia, não lembro agora, acho que fala assim. Atos 7,17. Ao se aproximar o tempo em que Deus cumpriria sua promessa a Abraão, aumentou muito o número do nosso povo no Egito. Então outro rei, que nada sabia a respeito de José, passou a governar o Egito. Ele agiu traiçoeiramente para com o nosso povo e oprimiu os nossos antepassados, obrigando a abandonar os seus recém-nascidos, para que não sobrevivessem. Naquele tempo nasceu Moisés, que era um menino extraordinário. Por 3 meses ele foi criado na casa de seu pai. Quando foi abandonado, a filha do faraó o tomou e criou como seu próprio filho. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obras. Ao completar 40 anos, Moisés decidiu visitar seu irmão israelitas. Ao ver um deles sendo maltratado por um egípcio, saiu em defesa do oprimido e o vingou, matando o egípcio. Ele pensava que seus irmãos compreenderiam que Deus o estava usando para salvá-los, mas eles não o compreenderam.
No dia seguinte, Moisés dirigiu-se a 2 israelitas que estavam brigando e tentou reconciliá-los, dizendo: Homens, vocês são irmãos? Por que ferem um ao outro? Moisés, me dá um pouquinho d'água, por favor. Mas o homem que maltratava o outro empurrou Moisés e disse: Quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio ontem? Ouvindo isso, Moisés fugiu para Midian, onde ficou morando com estrangeiros e teve 2 filhos. Passando 40 anos, apareceu Moisés um anjo na labareda de uma sarça, em chama no deserto, perto do monte Sinai. Vendo aquilo, ficou atônito e, aproximando-se para observar, ouviu a voz do Senhor. Eu sou o Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava olhar. Então o Senhor lhe disse: Tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. De fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Ouvi seus gemidos e desci para livrá-los. Vem agora e eu o enviarei de volta ao Egito. Parece que a gente está lendo Êxodo, tá? Mas não estamos. Nós estamos em Atos. É porque o rapaz está falando aqui agora, esqueci o nome dele. É Ruben, nem isso? Não lembro agora. O nome da pessoa que está falando aqui está contando a história lá de trás, né? Este é o mesmo Moisés que tinham rejeitado com estas palavras. Quem o nomeou líder e juiz? Ele foi enviado pelo próprio Deus para ser líder. Vou falar só um pouquinho mais baixo, por favor, mano. Ele foi enviado pelo próprio Deus para ser líder e libertador deles, por meio do anjo que lhe tinha aparecido na sarça. Ele os tirou de lá, fazendo maravilhas e sinais no Egito, no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Este é aquele Moisés que disse aos israelitas: Deus levantará dentre seus irmãos um profeta como eu. Ele estava na congregação no deserto com o anjo que lhe falava no Monte Sinai e com os nossos antepassados, e recebeu palavras vivas para transmiti-las a nós. Mas nossos antepassados se recusaram a obedecer-lhe, ao contrário, rejeitaram-no e em seu coração voltaram para o Egito. Disseram a Arão: Faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naquela ocasião, fizeram um ídolo em forma de bezerro, trouxeram-lhe sacrifício e fizeram uma celebração em honra ao que suas mãos tinham feito. Mas Deus afastou-se deles e os entregou à adoração dos astros, conforme que foi escrito no livro dos profetas. Foi a mim que vocês apresentaram sacrifícios de oferta durante o deserto. Durante 40 anos no deserto, ó nação de Israel. Em vez disso, levantaram o santuário de Moloque e as estrelas do deus Renfã, ídolos que vocês fizeram para adorar. Portanto, eu os enviarei para o exílio, para além da Babilônia. No deserto, os nossos antepassados tinham o tabernáculo da aliança, que fora feito segundo a ordem de Deus a Moisés, de acordo com o modelo que ele tinha visto. Tendo recebido o tabernáculo, nossos antepassados o levaram, sob a liderança de Josué, quando tomaram a terra das nações que Deus expulsou diante deles. Esse tabernáculo permaneceu nessa terra até a época de Davi. 46. Quem encontrou graça diante de Deus e pediu que lhes permitisse providenciar uma habitação para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem lhe construiu a casa. Todavia o Altíssimo não habita em casas feitas por homem, como diz o profeta. O céu é meu trono, a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês edificarão? Diz o Senhor. Ou onde seria meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas as coisas? Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos. Vocês são iguais aos seus antepassados. Sempre resistem ao Espírito Santo. Bem, aqui ele voltou a falar. Ali, antes ele estava falando a Bíblia, né? Mas agora ele começou a falar.
Quantos profetas ou seu antepassado não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. Estevão é morto por apedrejamento. Ouvindo isso, ficaram furiosos, rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus em pé à direita de Deus. Uau! E disse: Vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Que coisa mais linda! Mas eles taparam os ouvidos e, dando forte grito, lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Uau, 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 uau. Caramba, olha que coisa linda, cara. Ele contou toda aquela parte lá atrás, né, de Moisés, que as pessoas não ouviram Moisés e tal. Aí veio o próprio Jesus e também não ouviram Jesus. Então ele começou a falar: pô, vocês não ouvem de jeito nenhum. Caramba, que coisa incrível. Então amanhã nós vamos ver Atos 8. Atos 8. E hoje vimos essa parte do Estevão em que matam ele apedrejando e ele conversando com Deus no final. Muito lindo. Salmo 28. Salmo 28, 1. A ti eu clamo, Senhor, minha rocha. Não fiques indiferente para comigo. Se permaneceres calado, serei como os que descem a cova. Ouve as minhas súplicas quando clamo a ti por socorro, quando ergo as mãos para o teu lugar santíssimo. Não me deis o castigo reservado para os ímpios e para os malfeitores, que falam comigo, que falam como amigos com o próximo, mas abrigam maldade no coração. Retribui-lhes conforme os seus atos, conforme as suas má obras. Retribui-lhes o que as suas mãos têm feito e dá-lhes o que merecem. Visto que não consideram os feitos do Senhor, nem as obras de suas mãos, ele os arrasará e jamais o deixará reerguer-se. Bendito seja o Senhor, pois ouviu minhas súplicas. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele meu coração confia e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria e com meu cântico lhe darei graças. O Senhor é a força do seu povo, a fortaleza que salva o seu ungido. Salva teu povo e abençoa a tua herança. Cuida deles como seu pastor e conduze-os para sempre. Amém. Glória a Deus. Então são 6h32, vamos terminar por aqui. Durou aí 30 minutinhos nossa live de hoje. 30 e poucos minutinhos, né? 35, 36. Que Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus. E até amanhã, se assim Deus nos permitir. Um abraço.